Olá, seja bem-vindo à aula de número 4 do curso Educação Especial Inclusiva para Deficientes Auditivos da plataforma Mais IFMG. Nesta aula, nós vamos ver um breve resumo dos conteúdos que serão apresentados nesta nossa última semana de curso, Na semana 4. Na semana 3, nós vimos alguns conceitos, alguns objetivos, algumas definições do que seriam então as tecnologias assistivas. E nessa semana 4, nós vamos ver quais são as principais tecnologias assistivas utilizadas por pessoa com deficiência auditiva e por pessoas com surdez. Bom, então vamos dar início. Seguindo a apostila, o primeiro conceito, a primeira tecnologia apresentada são os aparelhos de amplificação sonora individual, como representado na imagem. Esses aparelhos, eles permitem a socialização e favorecem a comunicação de pessoas com deficiência auditiva. Eles são aparelhos de uso externo e eles podem ser utilizados de forma unilateral, ou seja, em apenas uma orelha, ou bilateral, que seria nas duas orelhas. Então, ele depende então da indicação médica. Esses aparelhos, eles funcionam da seguinte forma: eles captam as ondas sonoras e as transformam em sinais elétricos, possibilitando então que essas pessoas escutem melhor. Nós temos também o implante coclear, que é um dispositivo eletrônico de alta tecnologia e ele é implantado cirurgicamente diretamente na cóclea. E esse implante coclear, ele é composto por dois componentes, que são componentes externo e interno. O componente externo, ele é constituído por um microfone que capta o som e transmite, por meio de um cabo, ao processador de fala, que extrai as informações importantes, codifica e envia para uma antena transmissora posicionada junto ao receptor transmissor. Já o componente interno, ele é inserido cirurgicamente na parte interna do ouvido e ele é ligado a um receptor estimulador que contém um ímã que permite, então, a conexão entre os aparelhos externo e interno. Então, talvez esses sejam os dois aparelhos mais utilizados por pessoa com deficiência auditiva. Para pessoas com surdez, nós temos alguns softwares, entre eles tem aqui o VLibras, que é um software leitor de tela, criado pela Universidade Federal da Paraíba em parceria com o Ministério da Economia. Ele é um software de código aberto e ele traduz textos, áudios e vídeos para Libras. Então, nós podemos utilizar o VLibras nos desktop, notebook e dispositivos móveis como tablets e smartphones. Então, nós temos um avatar que faz a tradução dos textos e dos áudios, para Libras. Nós temos também, talvez um dos mais conhecidos, o aplicativo chamado HandTalk, que é um aplicativo gratuito para dispositivos móveis que pode ser utilizado na tradução de textos em português para Libras. E ele também converte mensagens digitadas na própria plataforma e mensagens faladas através de áudio para Libras, além de disponibilizar diversos vídeos com dicas fantásticas sobre assuntos recentes que são traduzidos para Libras com o auxílio do avatar que nós chamamos aqui de Hugo. Além disso, nós temos os serviços de intermediação por vídeo. Esses serviços de intermediação por vídeo é um sistema que utiliza de intérpretes, que são profissionais que dominam a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, a Libras. E ele possibilita, então, a comunicação bilateral entre pessoas com surdez e pessoas ouvintes para solução de problemas. Por exemplo, através dos serviços de intermediação por vídeo, as pessoas com surdez podem ligar para as pessoas ouvintes e vice-versa diretamente, sem a dependência de terceiros. E é feita a ligação, então, por um intérprete que intermediará, passando as informações para o surdo em Libras, e tudo que o ouvinte fala, o intérprete interpreta em Libras. Então, o sistema é oferecido também para tablets, desktops e ampliando então a possibilidade de utilização, inclusive com serviços oferecidos 24 horas por dia. E nós temos também o que nós chamamos de luvas
instrumentalizadas, que essa maioria dessas luvas instrumentalizadas, elas possuem sensores de flexão inerciais e de contato e toque para identificar os gestos em língua de sinais. Então, as pesquisas existentes como essas luvas empregam diferentes formas de classificar os gestos em línguas de sinais. Então, elas são tecnologias que permitem a conversão de sinais em libras para áudios ou para textos exibidos em telas. Bom, essas foram algumas das tecnologias assistivas apresentadas, para auxiliar pessoas com deficiência auditiva ou com surdez, mas nós não podemos esquecer que todo o uso de tecnologia em sala de aula para auxiliar o aluno, ele deve ter uma metodologia por trás. Então, tem aqui algumas questões que nós devemos pensar antes de utilizar. Por exemplo, qual a finalidade da atividade? Ensinar ou educar? Uma perspectiva mais abrangente. Quais os conteúdos a serem trabalhados? Conceituais, procedimentais, atitudinais? Quais os procedimentos utilizados pelo meu objeto de aprendizagem? Exposição, descoberta, projeto? Quais os processos comunicativos definidos? Diretivos, participativos, cooperativos? Como se dá a organização social? Individual? Grupos grandes, pequenos, fixos, flexíveis? Como se dá a organização dos conceitos? Disciplinar, interdisciplinar, integrador? Como se dá a organização do tempo? Modular ou contínuo? De que forma se oferece o suporte teórico? Livro-texto, hipertextos, vídeos? De que forma se realizam as avaliações? Por resultados, formativa, continuada? E por último, entre tantas outras, como será possível lidar com as individualidades dos aprendizes? Então, essas 10 questões propostas para a gente pensar, propostas por Vieira Júnior, Rossi e Silva, 2019, são questões para a gente pensar antes de inserir, então, esses objetos de aprendizagem, para não se dar a um uso discrepante da tecnologia em sala de aula. Bom, esse é um resumo do que vocês verão nessa semana de curso. Após as leituras indicadas, na semana 4, não se esqueçam de responder o questionário, que está disposto na sala virtual para ter o certificado. Eu deixo aqui o meu abraço e foi um prazer tê-lo conosco.